Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a um assunto de grande importância, que é falando sobre a Revolução Francesa. Esse momento que estamos passando de quarentena não é um momento bom, não é um momento agradável, mas a gente sabe que é um momento que é necessário para que a gente evite problemas maiores para a nossa saúde. Então, pessoal, eu sei que é difícil esses conteúdos online, mas eu decidi então testar uma nova ferramenta que é através de slide, eu estou explicando, para que facilite bastante a aprendizagem de vocês. Então espero que vocês possam tirar dúvidas logo após assistirem esse vídeo e em seguida haverá também uma atividade. Esse tema, pessoal, ele é de grande importância que a gente vai iniciar falando sobre a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela não pode deixar de ser vista, de ser vivenciada. Então, por isso que nós estamos iniciando ela e eu vou explicar para que vocês entendam de uma forma mais fácil. A Revolução Francesa, ela não pode ser estudada de uma forma aprendendo apenas a decorar fatos, dados, nomes, ou então acontecimentos importantes que nós vamos encontrar. A gente vai observar e tentar compreender a Revolução Francesa de uma forma mais fácil, que todos possam compreendê-la de uma forma melhor. A Revolução Francesa é uma das maiores revoluções políticas, econômicas e sociais que existiram no mundo até os dias de hoje. Então, se a gente quiser compreender de que forma a humanidade conquistou o direito à liberdade religiosa, a liberdade econômica de poder vender e comprar quem quiser, conquistou também os direitos humanos que foram conquistados durante a Revolução Francesa, nós temos que entender a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a gente vai observar, é um nome dado a uma revolução que aconteceu em 1789 a 1799. Então a gente vê que foram 10 anos de revolução. E essa revolução, além de ter um caráter principalmente ser organizada pela burguesia, por grandes comerciantes, ela também foi organizada pela classe social popular, ou seja, por pessoas simples, pessoas camponesas, trabalhadores rurais e principalmente por uma classe social chamada de sans-culottes. Eram povos que trabalhavam na cidade de artesão e participaram da Revolução. A gente vai observar que essa Revolução Francesa ela vai ser um marco importante na história da humanidade. Por quê? Ela vai marcar principalmente o fim do sistema absolutista na França e ela vai marcar o surgimento de um novo momento, com a universalização dos direitos sociais, o direito de liberdade, o direito de democracia. Então, a Revolução Francesa ela só foi possível através da popularização das ideias do Iluminismo. Se vocês se lembram, o Iluminismo foi um movimento que ele dizia que toda pessoa ela deve ser livre. E para que ela seja livre, ela deve buscar principalmente utilizar a razão. Então a gente vê que todas as ideias do iluminismo que surgiu lá na França vai fazer com que aquela sociedade francesa que vivia sofrendo comece a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos dizer, se a gente lá na França no século XVIII, a população ela vivia sofrendo bastante. Então, para deixar de viver sofrendo, de ser desprezada, de viver em uma desigualdade social, onde todo mundo vivia lascado, a gente vai observar o quê? Que eles, então, vão utilizarem aquelas ideias do iluminismo de lutar por uma sociedade justa, igualitária, pela liberdade de expressão, de ter a sua própria religião. A gente vê que eles vão juntarem todas as ideias, vão formar um movimento e esse movimento ele vai dar origem à Revolução Francesa. Revolução por quê? É uma grande transformação. Francesa porque aconteceu na França. Então esse grupo de pessoas que vão se reunirem na França, eles passam então a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária e eles tinham como lema. Lema quer dizer o que eles defendiam. Eles defendiam a liberdade, a igualdade
e a fraternidade. A própria bandeira da França, a gente vê que cada uma das cores tem um significado. A bandeira da França ela é representada por 3 cores diferentes, o azul, o branco e o vermelho, e elas significam exatamente isso: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E a partir desse momento a gente vai observar que nós temos aí uma imagem de uma mulher com comerciantes, com a população pobre, que se uniu na França para lutar por uma sociedade justa e igualitária. Então, esse movimento da Revolução Francesa, que vocês estão estudando, é um movimento que desejava o quê? Era um movimento que reunia a população pobre e os comerciantes da França, se uniram para acabar com o poder do rei no território francês, porque o rei era uma pessoa autoritária, era uma pessoa que não respeitava o direito da população, era um governo onde as pessoas não poderiam expressar opinião, não poderiam escolher a própria religião, não poderiam votar e principalmente a população estava passando fome e também se encontrava na miséria. Então a gente vê que a Revolução Francesa ela foi tão importante que ela marcou uma divisão da história chamada de Idade Contemporânea. Nós vamos ver que da Idade Contemporânea até os nossos dias, nós chamamos de Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é o quê? É a idade mais avançada da história. É o momento da história que nós estamos vivenciando, de tão importante que foi essa revolução. Em seguida, para entender o que foi a Revolução Francesa, nós temos que entender como foi que ela iniciou e por que iniciou lá na França. A gente, para compreender essa revolução, a gente vai ter que voltar um pouco para tentar compreender como era a França antes da Revolução. A França era um país que era rural, era um país que era agrário. Naquela época, a França era o maior país do mundo, que tinha cerca de aproximadamente 25 milhões de habitantes. A gente vê que a França era governada por um rei, que era absolutista. Ele queria ser melhor do que os outros e não permitia que ninguém tivesse liberdade. O nome desse rei era chamado de Luís XVI e a sua esposa era chamada de Maria Antonieta. A sociedade ela vivia principalmente no campo, era uma sociedade rural e principalmente 80% da população trabalhava no campo. Então a gente vê que a França era um país que ele era bem atrasado em relação à tecnologia, a população vivia no campo, sobrevivia principalmente da agricultura. Porém, a gente vai observar que essa situação que a França ela vivia, ela piorou ainda mais. Por quê? Naquela época a gente vê que a França também ela era uma sociedade que nós vamos dizer que era uma sociedade estamental. E o que significa isso? A França, naquela época, ela era dividida em 3 grupos sociais, ou que nós chamamos de 3 classes sociais. A gente vai dizer que no topo da pirâmide, na parte de cima, uma parte bem pequenininha, ela era formada pelo primeiro estado. Naquela época não se utilizava o nome de classe social. Então a gente vai dizer que naquela época o correto era dizer estado. Então quando eu falo estado, eu estou se referindo à classe social. Então no topo da pirâmide social nós temos aí na parte de cima o primeiro estado, que era a primeira classe social, o primeiro grupo de pessoas mais importantes, era formado pelo clero. O clero cuidava da religião, da educação e principalmente cobrava impostos da população. A gente vai observar que o clero ele era formado por mais ou menos 120 mil pessoas. Nós vamos ver que o clero ele é formado por bispos, por abades, por cônegos e também por padres que eram do interior. A gente vê então que o clero eram pessoas da Igreja Católica, eram formados pelos padres. Clero quer dizer formado por padres ou por pastores que dominavam a religião naquela época. Então a gente vê que o clero tinha grande importância na França.
O segundo estado que nós temos aí, ou segunda classe social, ela se encontra no meio do território que estava localizado aqui na França. No meio da nossa pirâmide, nós vamos ver que a segunda classe social mais importante da França era chamada de nobreza. A nobreza eram pessoas que possuíam terras e poderiam cobrar impostos dos camponeses. A gente vê que essa nobreza, tanto a nobreza quanto o clero, tinham privilégios como de não pagar impostos. Nós vamos ver que eles participavam da política, participavam da economia, participavam da área militar e, principalmente, a grande queixa da população é que o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, não eram obrigados, não tinham direito de pagar impostos a ninguém. Pelo contrário, eles poderiam cobrar. Vamos dizer que nós temos duas pessoas, nós temos três pessoas. Duas por terem nascido em famílias ricas, ou por serem da Igreja Católica, ou então por ser um fazendeiro, não iriam pagar impostos lá na França no século XVIII. Porém, a gente vai ter a chamada terceiro estado. O terceiro estado, olhem na pirâmide, que ela seria essa parte de baixo mais larga. 96% da população, que na época correspondia a 25 milhões de pessoas, formados pela burguesia, pelos artesãos, pelos operários e pelos camponeses que viviam no campo, não recebiam nenhum direito. A burguesia tinha dinheiro, mas não podia participar da política. Então a gente vê que esse terceiro estado sofria muito, porque eles pagavam impostos, eram eles que sustentavam principalmente o primeiro e o segundo estado durante a Revolução Francesa. Então a sociedade naquela época era uma sociedade muito injusta. Imagine, eu nasci em uma família de camponês, eu vivo no sítio. Por eu ser um camponês, eu não vou ter direito a participar do voto, não vou poder participar da política, eu não posso participar da economia, eu também, além disso, eu também não vou ter direitos o direito em escolher os meus representantes políticos, que no caso, na época, eram os deputados, e principalmente eles eram obrigados a pagar impostos. Por isso que um dos principais motivos que levam à Revolução Francesa é principalmente a desigualdade social, porque apenas os pobres, que eram a maioria da população francesa, eram obrigados a pagar impostos, enquanto o clero e a nobreza viviam no luxo, viviam tendo uma vida confortável, enquanto a maior parte da população trabalhava e não tinha direito a nada, certo? Então a gente vê que a Revolução Francesa, a França durante a Revolução, ela era dividida de forma desigual, dividida em três estados ou três classes sociais. O clero e a nobreza eram as classes mais altas, era, por exemplo, a classe top, aqueles que tinham mais direito, e a classe mais baixa era formada pelo terceiro estado ou o resto da população, que não tinha direito a nada. Burguesia, artesão, operário e também os camponeses. A gente vê que além da França ser uma sociedade dividida de forma desigual, a gente vai observar aí que a França, ela principalmente estava passando por vários problemas. Esses problemas que a França estava passando era também uma crise econômica, porque tinha gastado muito dinheiro em uma guerra contra a Inglaterra, que acabou perdendo, porque ela queria conquistar o território dos Estados Unidos e acabou perdendo a guerra para a Inglaterra. Investiu dinheiro para os Estados Unidos se tornar livre da Inglaterra também, e acabou então passando por uma grande falência. Naquela época, o rei e a rainha gastavam muito dinheiro nos jantares, nas festas e principalmente em joias. E a gente vê que Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta acabaram também levando a uma crise econômica na França, porque a família real gastava muito dinheiro. A França também passou por vários problemas ambientais, principalmente péssimos colheitas por causa da chuva, outra época por causa da seca, e a gente vê que tudo isso serviu para encarecer ainda mais o preço dos alimentos. Os alimentos naquela época, então, começam então a aumentarem,
principalmente a aumentar e a população começa então a ficar sem dinheiro para comprar os alimentos. Vai provocar a fome, a miséria, a indústria também na França. Ela não conseguia competir com a indústria da Inglaterra e isso também vai gerar uma grande quantidade de desempregados e principalmente tudo isso fez com que a população francesa começasse então a se revoltar, a exigirem melhores condições de vida. Porque imagine, a França era governada por um rei autoritário, que ninguém gostava dele, porque ele mandava e desmandava e todo mundo tinha que obedecer e ficar calado e pronto. Não havia nenhuma conversa. Depois, a França também, a França tinha gastado muito dinheiro em guerras, enquanto a população estava passando fome. Faltou alimentos, a população fica desempregada. E tudo isso então permitiu com que a população francesa começasse a se unir e a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. É nesse momento que a gente vai observar que a população francesa começou a se unir e a dar início à Revolução Francesa. Essa revolução ela tinha alguns objetivos. Eles queriam acabar com o poder do rei, que era uma pessoa chata, intransigente, que não permitia que ninguém tivesse liberdade, e ele também era autoritário. Em seguida, que o Estado não poderia controlar a economia, porque no caso o rei controlava a economia e ele pegava todo o dinheiro e não permitia que a população tivesse direitos. Ele também queria acabar com a intolerância religiosa, ou seja, queria que toda a população pudesse escolher a religião que quisesse, católica, evangélica, que naquela época era permitido apenas a religião católica, e principalmente eles queriam também acabar com os privilégios que o clero e a nobreza tinham. Naquela época, só quem poderia escolher ter direito ao voto era apenas o clero, a nobreza. Já no caso a burguesia e o resto da população, que eram os pobres, não tinham direito de participar da política. Então a gente vê que na França, antes da Revolução, era uma sociedade injusta, desigual, onde a população ela não tinha direitos, e então a população ela decidiu se unir para exigir uma mudança radical na sociedade, onde todos tivessem direitos iguais perante a lei. E principalmente essa revolução ela vai acontecer porque toda a população pobre, juntamente com os comerciantes, que eram chamados de burgueses, vão se unirem para exigirem uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso que o lema definido pela Revolução Francesa é igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Era esse lema definido pela Revolução.